Boa tarde aos amigos do JC 24 Horas, boa tarde aos internautas que estão conosco aqui no JC Esportes. Eu sou Agostinho Cavalcante, estarei contigo até o 12h30 com as principais notícias do futebol local, estadual, nacional e internacional. Aqui o programa JC Esporte tem a produção e coordenação do Costa Filho, a coordenação do Carlos Irã, hoje a apresentação de Agostinho Cavalcante. Neste dia 6 de setembro de 2022, estamos a 249 dias do ano, no calendário gregoriano, 250 dias do ano, bissextos, faltando aí 166 dias para o final de 2022. Estamos aí a um dia do bicentenário da República do Brasil. Então, amanhã é uma data muito importante. Nesta data que se comemora, por exemplo, no dia 6 de setembro de 1901, foi assassinado William McKinley. Também nesta data, em 3.761 a.C., foi o primeiro dia do calendário judeu. São alguns pontos importantes que a gente destaca neste dia 6 de setembro. Por exemplo, em 1492, dia 6 de setembro, Cristóvão Colombo parte de La Gomera, nas Ilhas Canárias, seu porto de escala final, antes de atravessar o Oceano Atlântico pela primeira vez. Estamos chegando conosco, Júnior Bocão Esportes. Pois é, seu novo centro de lazer, vem aí a Arena Júnior Bocão. O JF Construções Limitada, para você que vai construir ou reformar, não pense duas vezes. Procure a JF Construções. Quaresma Story e Quaresma Motos. Quaresma Story para as mulheres que buscam o melhor para a sua beleza. Também conosco Chopp Samborá. Melhor não há. Você de Floriano e região já sabe, o melhor chopp está no Chopp Samborá. Unicesumar, educação presencial e à distância, são mais de 70 cursos de graduação e mais de 90 opções. Lojas Vamol, jeito fácil de comprar em Floriano é na loja Vamol, móveis, eletrodomésticos. Também conosco o Dr. João Pedro. Dr. João Pedro, que além de tudo é um grande desportista, acompanhando aqui. Grupo Jorge Batista e Companhia Limitada. A parceria ideal para o sucesso é com o Grupo Jorge Batista. E a gente começa esta edição, nesta terça-feira, falando do primeiro encontro de caiaques. Pois é, esportes radicais também é conosco. Será o Caiaçu Piauí Team, que realizará-se no próximo dia 18 de setembro. Portanto, para a galera aí que gosta de aventura, que gosta de esportes radicais, vem aí o primeiro encontro de caiaques em Floriano. Trazendo para você agora as informações do campeonato de futebol feminino que acontece no Conjunto Zé Pereira. Estamos chegando aí na fase de semifinais. Daqui a pouquinho, na parte da tarde, teremos sorteio dos jogos que acontecerão no sábado e no domingo. A coordenação e a organização é do Gilmar Silva e os semifinalistas ficaram Atlético Baronense, Envolventes, do próprio Conjunto Zé Pereira, Altos Futsal, do bairro Alto da Cruz, Exu do Alto, da comunidade Exu, são os 4 semifinalistas. E aí teremos na quinta-feira aí, trazendo para vocês os jogos que acontecerão sábado e domingo, onde sairão os 2 finalistas da edição de 2022. O Campeonato dos Quarentões da GESPIS, a bola volta a rolar nesta quarta-feira. Portanto, logo às 8h30 da manhã, o Cruzeiro do Pontal vai enfrentar o Comercial Seu Negro. Portanto, a galera já bola rola neste 7 de setembro lá no campo da GESPIS a partir das 8h30. Teremos logo a seguir Motorista do Jorge Batista enfrentando o São José da Grota Seca. Portanto, aí o São José que vem aí com um time aí de quarentões brigando aí pela classificação. Ainda teremos na parte da tarde mais 2 partidas. Às 15h45 o Boteco enfrenta o Amigos do Narciso. E na partida principal tem Panela e Avaí. Portanto, a galera aí que acompanha o campeonato dos quarentões. A segunda Copa da Amizade, que está sendo realizado lá no Escondido, município de Nazaré do Piauí. Teremos jogos no sábado, a partir das 15h30. O time mandante, o Escondido, recebe Juventude. E às 16h30 tem Rodeador e Juventus. Já no domingo, a partir das 15h30, teremos Paracati enfrentando Limões. E às 16h teremos o Piô enfrentando o BR. São jogos aí que tem a coordenação do João Borges, lá no Escondido. É a Copa da Amizade na sua segunda edição. Pois é, galera, e na hora de comprar móveis eletrodomésticos, não perca, vai lá, a Avamol, que tem o jeito fácil de você comprar. Tudo que você precisa em móveis, eletrodomésticos, para a sua casa, você encontra com as melhores facilidades lá na Avamol.
O Campeonato Guadalupense, edição 2022, segunda rodada, programado para este sábado, dia 10 de setembro, às 16 horas e 30 minutos. Teremos aí mais uma rodada. O Cruzeta FC vai enfrentar o Jatobá. Na partida principal tem Tabajara e Coqueiro. No domingo, mais 2 jogos pelo Campeonato Guadalupense. Caraíbas Clube vai enfrentar o Santa Cruz. E na partida principal tem Boa Vista e RB Bragantino. A galera de Guadalupe do Piauí acompanhando o futebol local. Campeonato Baronense Guadalupense, que já teve no primeiro semestre, o primeiro, e agora tem no segundo semestre, segunda competição. Campeonato da Rua 7, 36ª edição, próximos jogos no sábado, dia 10 de setembro, às 15h45, o primeiro jogo programado aí para as 15h45, reunirá PSG e Caixa d'Água. No segundo jogo tem São Paulo do Meladão enfrentando São Paulo da Princesinha. É o duelo de tricolores. Portanto, aí no domingo teremos jogo único, 16 horas, Juventude enfrentando o Bragantino. Portanto, aí o campeonato da Rua 7, que em outubro terá a edição da categoria Sub-20. Portanto, em outubro teremos na Rua 7 também o campeonato Sub-20, coordenação do Edilson de Carvalho. Falamos agora da Copa Eldorado de Futebol, semifinais, jogos de volta. No sábado, no campo do Marruá, o São Paulo recebe a equipe do Paysandu. Lembrando que o São Paulo jogará por empate, já que venceu o jogo de ida por 3-2. No domingo, teremos lá no campo do Sucruju, jogos que acontecem às 16 horas. O Atlético do Sucruju recebe o Atlético da Raposa. No jogo de ida, o Atlético do Sucruju venceu. O Atlético da Raposa venceu por 5-1, ou seja, vai muito mais confortável, podendo aí até ser derrotado por uma contagem mínima de 2, 3 gols, que mesmo assim manterá sua vaga na grande final da Copa Eldorado de Futebol, que tem a coordenação do Gilmar Silva, só que esse aqui é o Gilmar Silva do Barão, o outro aqui é o Gilmar Silva de Floriano, coincidentemente. Então, o público baronense que acompanha aí essa grande competição, reunindo aí todos os clubes da zona rural de Barão de Grajaú, se preparando aí para a grande final. Neste domingo teremos aí a definição de quem irá decidir o título da edição de 2022. São as principais notícias, meio-dia 8 minutos, aqui no JC Esportes, falando para você, em nome de Dr. João Pedro. Dr. João Pedro, que está aí, é um grande desportista, atualizando-se e trazendo aí cada dia mais conhecimento para melhor atender os seus clientes. Grupo Jorge Batista e Companhia Limitada, parceria ideal para o sucesso. Júnior Bocão Esportes, vem aí a Arena Bocão. A Arena Bocão já está quase nos pontos finais. JF Construções Limitada, para você que vai construir ou reformar, procure a JF. Quaresma Story e Quaresma Motos, fica ali na Bucarneto, ali pertinho do centro de Floriano, para melhor atender você. E Chopp Samborá, melhor não há. Em Floriano e região, procure o Chopp Samborá. Unicesumar, educação presencial e à distância, são aí mais de 70 cursos de graduação para melhor ofertar a você. Agora falamos do Campeonato Piauiense. Olha, nesta quinta-feira teremos os jogos aí que vai abrir a quarta rodada, começando cedinho às 15h45 em Campo Maior, no estádio Deusdete de Melo. O Comercial, que já está classificado para a fase de semifinais, recebe o Piauí. E esse jogo é um jogo emblemático, porque o Comercial, precisando aí somar pontos para ficar ali entre primeiro e segundo lugar, para os critérios de desvantagem na fase de semifinal. Já o Piauí vai com a corda no pescoço, é vencer ou vencer. Em caso de derrota, praticamente o Piauí fica sem chances de buscar o acesso em 2023 na primeira divisão. Portanto, Piauizão vibrante, que está aí com essa missão dificílima contra o Bode, é um enxuga-rato contra o Bode, e o Bode que vai confortável. Até aqui são 3 jogos, tem 2 vitórias e 1 derrota, 6 pontos. Já o Piauí até aqui ainda não pontuou na competição, então o torcedor do Piauizão vibrante está preocupado pelo momento que a equipe está passando. Até aqui a equipe comandada aí pelo Eduardo dos Santos, a equipe aí que tem muitos jogadores com passagem pelo Fluminense do Piauí, mas não conseguiu repetir na fase de preparação
o que apresentou nos amistosos não conseguiu traduzir em resultados, e aí fica aquela coisa. Será que o Piauí vai se despedir já nesta quinta-feira da segundona? Porque restará apenas um jogo e aí vai jogar para cumprir tabela na última rodada? Como fica? Na cidade do Mel, na cidade de Picos, 8 da noite no estádio Ovídio Nunes, mais uma partida eletrizante. O Picos, a Sociedade Esportiva de Picos, receberá o Tiradentes. O Tigrão vem de vitória, 1-0, somando aí 3 pontos e brigando por uma vaga na fase de semifinais. Já a equipe da Sociedade Esportiva de Picos vai com a mesma obrigatoriedade que o Piauí. Tem que vencer para buscar na última rodada uma classificação. Ou seja, é uma guerra de nervo. Muitas críticas têm sofrido o time picoense, a comissão técnica, até porque, segundo muita gente, a escolha foi mal feita de alguns jogadores como o atacante Rafael Freitas, que muitos criticam porque está acima do peso. Então, não é fácil a vida do Felipe Souza, treinador da equipe picoense, que precisa do resultado positivo diante da sua torcida. E a gente sabe, se o time começar bem e deslanchar, fazer gol, a torcida esquece o mau momento. Mas se de repente o time do Tiradentes, que vem aí tranquilo após uma vitória, o Tiradentes que não terá o Vitor Codó, que vai ter que passar por cirurgia, é um desfalque importante, mas terá aí muito possivelmente a estreia do Cariolando, ou seja, ele perde um jogador experiente e traz um jogador de qualidade, que é o Cariolando. É uma guerra de nervo. Só reprisando aqui para vocês a tabela do piauiense da segundona. Ferroviário é o líder com 7 pontos até aqui, portanto aí a equipe do Ferroviário, e está fazendo aquilo que muita gente não acreditava, surpreendendo a todos. São 3 jogos, 2 vitórias e um empate. A equipe está invicta na competição. Segundo colocado, Comercial, que tem 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Terceiro colocado, Tiradentes, 3 jogos, até 3 pontos em 2 jogos, foi uma derrota e uma vitória. Sociedade Esportiva de Picos também 2 jogos e até aqui ainda não pontuou na competição, ou seja, a equipe do CEP, aliás, o CEP tem 1 ponto, estreou com empate contra o próprio Ferroviário e aí perdeu o jogo seguinte, vai para o seu terceiro jogo, e uma vitória praticamente vai deixar bem encaminhada a vaga da Sociedade Esportiva de Picos para a grande fase de semifinais. E o Piauizão Vibrante, esse sim está em maus lençóis. São 2 jogos, 2 derrotas, o saldo negativo de 3 gols, o saldo do Picos é -1, ou seja, os jogos dessa 4ª rodada promete para o torcedor piauiense. Agora, meio-dia e 13 minutos na Princesa do Sul. Vamos aqui dar uma passada aqui por outros destaques desta terça-feira no cenário piauiense. Olha, o time do litoral piauiense, o Ferroviário, que é de Parnaíba, mas está radicado na cidade de Buriti dos Lopes, a terra do seu comandante, o Valdomiro. A boa fase, a artilharia e a classificação na Série B do Campeonato Piauiense, assim tendo sido os últimos dias do atacante Jânio Daniel do Ferroviário, responsável por colocar o tricolor nas semifinais da competição. A vitória do Ferrão por 1-0 sobre o Comercial rendeu um passo importante para o time do Litoral na caminhada em busca do acesso para o futebol piauiense. Portanto, Jânio Daniel, como já citamos aqui, um jogador muito experiente, jogador parnaibano, mas com passagem por times da primeira divisão do cenário nacional, como o Curitiba. Como o time garantido na próxima fase, Jânio comentou sobre as análises que o técnico Valdomiro Ferreira poderá ter de alternativas de olho em poupar alguns atletas. Para o atleta poupar alguns jogadores poderá ser uma chance importante de evitar que peças fiquem fora do momento decisivo da competição, que são as semifinais e o acesso. Portanto, está aí o time do Valdomiro, que deverá ter novidades aí já no jogo diante, ele que não joga nessa 4ª rodada, somente na 5ª rodada. O Ferroviário voltará a campo somente no final de semana. O tricolor vai folgar na rodada deste meio de semana, nesta quinta-feira. O retorno do Ferrão a campo será na 5ª rodada contra o Tiradentes às 18 horas no estádio Albertão, em Teresina. Portanto, somente no dia 18,
Somente no final de semana é que o Tigrão receberá. E aí, dependendo do resultado do Tiradentes, nesta quinta-feira, poderá ser aquele jogo festivo, jogo de compadre, como se diz na gíria do futebol. A gente espera que não, que as duas equipes possam ir com a responsabilidade, até porque algo que a gente sempre discute no cenário piauiense é a questão do torcedor. O torcedor piauiense tem que valorizar mais os clubes piauienses, seja ele da segunda, da primeira divisão, porque o bom espetáculo é quando você tem a presença do público. Mandar aqui o nosso agradecimento aos internautas que estão interagindo conosco, não é isso, Temistro? O pessoal que está interagindo conosco, muito obrigado aí pelo carinho aí aqui no JC Esportes. Agora meio-dia 16 minutos, vamos falar do Brasileirão, porque ontem tivemos o fechamento da 25ª rodada, já falamos da 26ª rodada. Ontem, para a torcida do Peixe, não foi uma noite das melhores. Na Vila Belmiro, Santos 1, Goiás 2. Os gols do jogo, Sávio contra para a equipe do Peixe e Pedro Raul marcou os 2 gols da equipe esmeraldina. Vamos aqui dar uma palhinha aqui, ver como é que está a classificação. Agradecer o carinho aqui do Chagas Rabelo, lá na capital piauiense, da capital mafrense, como ele fala. Obrigado, Chaguinha, aí, pelo carinho da audiência conosco aqui no JC Esportes. Já entrará para você como estará a classificação do Brasileirão após o jogo único que fechou essa rodada e os próximos jogos. Então a gente trará agora a classificação, porque o Santos deu uma despencada, enquanto o Goiás deu aquela alavancada na tabela, com o resultado da rodada que fechou a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também vamos falar daqui a pouquinho da Série B, porque hoje começa a 29ª rodada. Então, a primeira colocação, na parte de cima da tabela, nada muda. Palmeiras em 25 jogos, 51 pontos. Vice-líder é o Flamengo, 44. Terceiro colocado, Corinthians, com 43 ao lado do Internacional. Quinto colocado, Fluminense, com 42. Que houve aqui? Isso é a primeira parte da tabela do Brasileirão. O Atlético Paranaense vem logo a seguir na 6ª colocação. Que coisa! Logo a seguir na 7ª colocação, Atlético Mineiro com Fluminense e Atlético Paranaense com 42 pontos. 7º colocado, Atlético Mineiro, 39. América Mineiro é o 8º com 35, ao lado do Goiás, que chega também a 35 pontos. Olha o Goiás já de olho naquelas vagas que vem para a pré-Libertadores em 2023. 10º colocado é o Santos com 34, 11º Red Bull Bragantino com 32, 12º colocado Fortaleza com 30 pontos, ao lado do Botafogo e São Paulo. Equipes que estariam pleiteando hoje uma vaga na Copa Sul-Americana. Na 15ª colocação, Ceará com 28, na 16ª, o Cuiabá com 26. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Curitiba, 17º colocado com 25, 18º Avaí com 24, 19º Atlético Goianiense com 22, na 20ª e na lanterna está o Juventude com 18 pontos até aqui. Vamos então para a artilharia do Brasileirão. Os principais artilheiros do Brasileirão 2022, atentar bem, como diria o Mão Santa. Pedro Raul é o novo artilheiro do Brasil, galera. 14 gols tem o atacante do Esmeraldino, seguido por Germancano do Fluminense com 13, Guilherme do Avaí tem 12, Caleri do São Paulo tem 11, Hulk do Atlético Mineiro e Mendonça do Ceará com 9 pontos. São os principais artilheiros do Brasil neste momento. Agora vamos com os próximos jogos. Olha, nesta quarta-feira, 17 horas, abrindo a 26ª rodada, tem Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, um jogo interessante para as pretensões de ambos. O Atlético Mineiro, que em caso de vitória, vai ficar ali coladinho ali naquela galera que está na parte de cima da tabela. Sábado, 16h30, o Internacional recebe o Cuiabá. Também no sábado, às 16h30, tem Ceará e Santos. Que duelo! 19 horas de sábado, o Fluminense recebe o Fortaleza.
E às 21 horas tem Palmeiras e Juventude. No domingo, 11 da manhã, o Avaí recebe o Atlético Paranaense. E aí fica aquela interrogação, porque hoje Palmeiras e Atlético vão buscar uma vaga na final da Libertadores. De repente, como será esse jogo de hoje? É um jogo de extrema importância para a sequência da temporada das duas equipes. Também no domingo, 11 horas da manhã, o Botafogo recebe o América Mineiro no Newton Santos. Às 16 horas, o Curitiba recebe o Atlético Goianiense. E aqui um duelo de desesperados, dois times querendo fugir da zona de rebaixamento. Também às 16 horas tem Corinthians e São Paulo, é o clássico paulista. Jogo interessante. E às 19 horas tem Goiás e Flamengo. Vamos agora com os jogos de hoje. Meio-dia, 21 minutos. Falamos para você em nome de Vamol, o jeito fácil de comprar. Móveis eletrodomésticos em Floriana com a Vamol. Dr. João Pedro também conosco aqui no JC Esportes. Grupo Jorge Batista e Companhia Limitada. A parceria ideal para o sucesso. Procura o Grupo Jorge Batista. Júnior Bocão Esportes. Vem aí a Arena Júnior Bocão. Também aqui no JC Esporte contamos com o apoio do JF Construções Limitada para você que vai construir ou reformar, a melhor opção. Quaresma Story e Quaresma Motos. Quaresma Story, a beleza da mulher. Quaresma Motos, peças e acessórios. E Chopp Samborá, melhor não há. Você de Floriano e região já sabe, na hora de apreciar um bom chopp, Unicesumar, educação presencial e à distância, mais de 70 cursos de graduação e mais de 90 opções para você. Olha, a gente começa falando da Taça Libertadores da América, daqui a pouquinho às 21h30, jogo de volta tem Palmeiras e Atlético Paranaense. No jogo de ida, a equipe do Palmeiras foi surpreendido, 1 para o Atlético Paranaense, 0 para a equipe do Palmeiras. Resultado de empate, qualquer empate, o Atlético, depois de 17 anos, voltaria a uma final de Taça Libertadores da América. E o Palmeiras, que busca o tricampeonato, precisa vencer por 2 ou mais gols no tempo normal. O apito estará com o uruguaio o Edmundo Ostergic. Jogo que gera muita expectativa, até porque praticamente o Palmeiras, para muitos... Bora abrir aqui. Que coisa, rapaz. O Palmeiras hoje tem um dos melhores elencos do Brasil, isso é indiscutível. E o Atlético Paranaense, que tem o experiente Filipão, treinador que mais vezes chegou às semifinais de Taça Libertadores da América, seria aí o azarão da competição. Eu não vejo assim. Eu vejo que hoje são duas equipes qualificadas. Agora, de que maneira vai armar o Atlético Paranaense para esse jogo decisivo fora dos seus domínios? Porque o Felipão, a gente viu recentemente jogando em outra competição, ele botou o seu time todo atrás e acabou aí perdendo a chance de chegar às semifinais da Copa do Brasil. Ele vai repetir aquele mesmo esquema contra o Palmeiras? Vamos esperar para ver. Campeonato Brasileiro da Série B, teremos às 21h30, abertura da 29ª rodada, um jogo eletrizante em Campinas do Brinco. Campinas, Agostinho? Não, o jogo será lá em Goiânia. O Vila Nova recebeu o Guarani. O Vila Nova, que até pouco tempo atrás estava na zona de rebaixamento e já conseguiu sair da zona, vai encarar a equipe do Guarani, que está ali naquela situação perigosa. Aliás, os dois estão na zona de rebaixamento. Com os resultados do final de semana, o Vila voltou para a zona. O Guarani é o 18º colocado com 29 pontos em 28 jogos. O Vila Nova é o 19º, 28 pontos em 28 jogos. Ou seja, havendo um vencedor, no caso da vitória do Vila, ele vai a 31 pontos e empurra o CSA para a zona de rebaixamento. Em caso da vitória do Guarani, ele vai a 32 pontos e o próprio CSA. Ou seja, havendo vencedor, o CSA começa a 29ª rodada na zona de rebaixamento. Que importância tem essa partida para as duas equipes? A Série B que está interessante. A maior competição de clubes do mundo tem início hoje. Estamos falando agora da Liga dos Campeões da Europa, que reúne os principais clubes do mundo. Planeta Terra hoje todo voltado às atenções aí para a abertura da fase de grupos, que começa daqui a pouquinho, 1h45 em Zagreb.
o Dinamo de Zagreb receberá o Chelsea da Inglaterra. Esse time croata que não é bobo. Então, só para efeito de informação, o Dinamo de Zagreb terá 3 baixas no seu elenco. O Dilavê, Menalo e também o Sútalo, que é um jogador croata. Já a equipe do Chelsea não terá o Kanté, que para mim é uma das referências da equipe, e o zagueiro brasileiro Thiago Silva. Portanto, Thiago Silva são 2 baixas interessantes nessa equipe do Chelsea. A equipe do Dinamo de Zagreb, que como eu falei, foi uma das surpresas, chegando aqui nessa fase de grupo, e para mim não será surpresa se ele aprontar hoje para cima do Chelsea. Também às 13h45, no horário de Brasília, o Borussia Dortmund, da Alemanha, receberá o Copenhague, da Dinamarca. Também é um duelo interessante. O time do Dortmund, que passou por algumas mudanças e tem várias baixas para essa partida de hoje, o Bayern Jainkes, que é inglês, Darude, Mouri Balzar e o Haller, são jogadores, esses são descartados, não jogam na partida de hoje, esses 4 do time alemão. Ainda é dúvida o Adeyemi e o Malen. Já no time dinamarquês, Grabarra e Okonomu, esses 2 estão fora da partida, e o Badi é dúvida, portanto são algumas dúvidas aí nas formações das equipes que começam a fase de grupo. Dortmund é favorito porque joga em casa, mas é um jogo de extrema importância para as equipes. Às 4 da tarde, o Benfica recebe o Maccabi Haifa. O Maccabi Haifa de Israel, que é debutante, será sua primeira participação na fase de grupo da Liga dos Campeões da Europa. Olha como vai esse Maccabi Haifa contra o Benfica, que está aí o time do Benfica que tem algumas baixas interessantes hoje. O alemão Draxler, os brasileiros João Vitor, Lucas Veríssimo, Morato e o português Tavares estão descartados, não jogam hoje. Já no time israelense, o Jabé e o Meyer também são baixas da equipe. Eu vejo aí o Benfica como franco favorito por jogar lá no seu estádio. Os encarnados chegam como favorito. Celtic da Escócia recebe o Real Madrid. Os times escoceses costumam fazer surpresas aí na Liga dos Campeões, e o Celtic não é um time bobo. O Celtic não terá o Staufert na partida de hoje, já o Real não contará com Odriozola e com o Valerro. Portanto, o Real Madrid, que costuma, na temporada passada, por exemplo, o Sheriff Tirepsol acabou aí tirando muita gente das apostas naquela derrota do Real Madrid. O Real Madrid sempre costuma aprontar fora de casa, para o bem ou para o mal. Como vai esse Real Madrid encarar o Celtic? É um jogo aberto aqui, o jogo para os apostadores apostar ambas. PSG e Juventus é o jogo da rodada. Nessa rodada, a equipe francesa, que tem à frente Lionel Messi, Neymar Júnior e o Mbappé, que não fala com o Neymar. Então fica aí a interrogação, como vai a campo? O time francês não terá o Mauro Icardi e o Pembele, mas em contrapartida a Juventus tem várias baixas significativas. O Ake, Chiesa, Di Maria, Caio Jorge, o Pietres, Pogba e o goleiro polonês, o Szczesny. Mas ainda vejo o time italiano com uma zaga melhor no momento do que a zaga francesa. Ou seja, chega aí como azarão e pode surpreender o time francês, que não tem tanta tradição na Liga dos Campeões. Ainda complementando, às 16 horas, RB Leipzig da Alemanha recebe o Shakhtar da Ucrânia, o Red Bull Salzburg recebe o Milan da Itália e o Sevilha recebe o Manchester City da Inglaterra. São jogos que abrirão a fase de grupos na Liga dos Campeões da Europa, que, repito, começa hoje. E amanhã a gente estará de volta trazendo muito mais informações para você. Deixamos aqui o nosso boa tarde, o nosso muito obrigado aí pela sua companhia.